Pai, meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, ó Deus amado, eu quero apresentar a Tua igreja diante de Ti. Quero apresentar, Pai, a irmã do irmão Edson, Senhor, a Edna, que está passando por um momento de enfermidade. Senhor Jesus, como igreja, Pai, nós oramos pela vida dela, nós pedimos a Ti, Pai, pela vida dela, Deus amado, que o Senhor Jesus possa estar visitando ela neste momento. Meu amado Deus, eu quero repreender toda enfermidade, Pai amado. Senhor, eu quero repreender o espírito de morte, toda malignidade, toda investida maligna contra a vida dela, Pai, em o nome de Jesus, ó Deus de glórias. Senhor Jesus, eu apresento, Pai, a Leudes, ó Deus amado. Senhor, eu apresento o irmão Cláudio, apresento a irmã Delite, Pai amado. Senhor, eu apresento o Aquitalino, meu irmão. Senhor Jesus, eu apresento a irmã Iracilda, ó Deus amado. Senhor Jesus, que todo mal, que toda enfermidade, que todo espírito que causa enfermidade seja repreendido no nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, opera no nosso meio, nossas vidas é Tua, Pai. Senhor Jesus, nós estamos debaixo das Tuas potentes mãos, ó Deus amado. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que tem nos livrado de todo mal. Ó Deus amado, opera com poder e glória, Pai. Meu Deus, neste momento também, eu oro pela vida, Senhor, do Luiz Fernando, ó Deus amado. Meu Deus, eu apresento esse jovem diante de Ti. Meu Deus, visita ele, Pai, naquele lugar. Ó Deus amado, traga refrigério à alma dele. Senhor, traga, Pai, a Tua paz. Ó Deus amado, que o Senhor, Pai, esteja falando com ele neste momento, ó Deus de glórias, em o nome de Jesus, ó Pai, guarda ele. Meu Deus, guarda a Tua igreja, Pai. Meu Deus, guarda os irmãos que não puderam estar aqui nessa noite. Senhor, guarda o irmão Silvano que está trabalhando, Pai. Meu Deus, visita cada irmão, em o nome de Jesus, ó Deus de glórias. Senhor, eu apresento a Tua igreja diante de Ti, no nome de Jesus, ó Pai. Fale conosco, ó Deus amado, em o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Eu convido a igreja a abrir vossas Bíblias no Evangelho de Marcos. E vamos meditar nessa palavra. O Evangelho de Marcos, capítulo 4. Eu tenho Bíblias aqui, irmãos, ó. Que aqui tem um Novo Testamento nessas Bíblias. Se algum irmão precisar. A parábola do semeador. Amém? Marcos capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes por muitas coisas por parábola. E lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto.
E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E produziu 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes não sejam perdoados os pecados. Disse-lhes: não sabeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que receberam a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e as recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Amém? Vamos meditar nessa palavra, para nós vermos o que o Senhor tem a falar com cada um de nós, através dessa parábola. Só lembrando, irmãos, que parábola, o que é uma parábola? Jesus, ele tratava de verdades espirituais através de uma história. Ele contava uma história, mas aquela história não era uma historinha qualquer. Ali haviam verdades espirituais. E essas verdades, nem todos a compreendiam. Ele está, neste momento, a Bíblia não é clara no local onde ele está, em qual cidade, se é Cafarnaum, mas a Bíblia diz que a multidão estava próximo dele, ele vai entrar no barco, ele vai assentar, e ele vai começar citando essa parábola do semeador. É interessante que quando a gente planta uma semente, você pega uma semente de qualquer, seja uma semente de uma manga, ou de uma mangueira, ou de qualquer outro árvore frutífera ou não, você vai plantar aquela semente, ela vai começar a brotar, e ela vai ter dois crescimentos. Um crescimento que é oculto e um crescimento que é visível. O crescimento oculto, ele é para baixo, né? A raiz. O crescimento aparente vai ser pelo caule e pelas folhas que nós vamos ver as plantas, né? A gente vai conhecer uma árvore. Logicamente que se a gente for olhar para a vida do cristão, para a vida do crente, nós vamos ver algo muito parecido com isso. Porque a vida daquele que é alcançado, daquele que é chamado por Jesus, ele vai vivenciar uma situação muito parecida exatamente com uma fruta, quando a gente planta. Porque na vida cristã, nós vamos, de alguma forma, nós vamos crescer para baixo. Nós vamos nos fortalecer em uma área onde as pessoas não veem nas nossas vidas. E nós também vamos crescer exteriormente,
aparentemente. É verdade que o crescimento na vida do cristão, esse crescimento para baixo, que seria a raiz, dependendo da vida do cristão, vai ser notório a ação do Senhor Deus na vida dele. Dependendo da vida, dependendo do como o cristão se comporta na parte oculta, na parte que ninguém vê, vai ser notório quando nós olharmos para ele e nós vermos uma transformação, a mudança na vida dele, o semblante dele. E o que faz essa diferença na vida do cristão são duas coisas, irmão: oração e a leitura da palavra. O homem que ora, um homem que tem o hábito de orar, ele vai vivenciar na sua vida uma transformação. Um homem que tem o hábito de orar, de ter comunhão com Deus na oração, ele vai vivenciar uma mudança de vida. Todo homem que ora, ele tem uma vida transformada. E o contrário também é verdadeiro. Agora, basta somente orar? Não. Eu tenho que orar e eu tenho que estudar, eu tenho que meditar na palavra de Deus. Porque se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não tenho conhecimento da palavra, nem orar eu vou saber. Pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que não estudam a Bíblia, pessoas que não têm interesse de conhecer o Deus da Bíblia, as doutrinas bíblicas, geralmente ele tem uma oração em desacordo com a palavra de Deus. Eu costumo dizer que eu conheço muitas vezes uma pessoa que tem o hábito de ler a palavra através da oração dela. Uma pessoa que tem o hábito de orar e que lê a Bíblia, é notório que ela conhece a palavra de Deus. Tem pessoas, por exemplo, irmãos, que crentes, de um modo geral, eles aprenderam que na vida cristã, o fundamento é a profecia e a revelação. E eles vivem atrás disso. A oração deles sempre é buscando algo, esperando algo, querendo que Deus fale através de alguém com ele. Ele está com um problema, ele dirige a uma pessoa e ele vai aguardar que Deus fale com ele através daquela pessoa. Ou senão, muitas vezes, ele ora da maneira incorreta. Por exemplo, eu já vi pessoas orando para que outra pessoa, que aquela pessoa não gostava, que aquela pessoa morresse, para que Deus mandasse uma enfermidade naquela pessoa. Ou seja, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas oram dessa maneira. Então, a raiz do crente, essa parte oculta da vida do crente, ela vai ser manifesta pelo viver do crente, pela maneira como o crente vai conduzir, pelo dia a dia. Mas é verdade também que existe alguns tipos de árvores, como o pé de mamão, por exemplo, que ele pode crescer, ele pode dar frutos bonitos, pode aquele pé de mamão estar carregado, com bastante mamãos bonitos, mas se nós observarmos, dependendo de uma ventania que vem contra aquela árvore, contra aquela árvore frutífera, rapidamente ela cai. Por quê, irmãos? Porque a raiz do mamoeiro, ela é frágil, ela não é profunda. E da mesma forma, existem pessoas na igreja que eles têm a aparência de ser uma árvore frutífera que dá bons frutos, mas a raiz dela, o fundamento dela não é firme. O fundamento dela não traz fortaleza. Isso é algo notório. Quando Jesus ele conversava com os fariseus, e a gente pode observar um texto que fala disso aí, em Mateus 23, Jesus falando com os fariseus, ele vai dizer exatamente isso. Olha Mateus 23 na tua Bíblia.
ele está falando com pessoas, com árvores, que tinham uma aparência muito bonita. Árvores que tinham frutos bonitos. Mas o Senhor Jesus olha para ele e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ele chama eles também de condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Então, a gente observa nessa caminhada nossa, que tem muitas pessoas com essas características. A gente observa cristão, tem irmãos aqui na igreja, que você fala, às vezes você conhece tão pouco, você fala, esse irmão, ele é de pouco valor, ele não tem conhecimento, mas no secreto, no oculto dele, é um irmão de oração, é um irmão que tem buscado ao Senhor às madrugadas, é um irmão que tem gemido, clamando a Deus, intercedendo a Deus, pela sua família, pela sua casa. Irmãos que, às vezes não tinham conhecimento da palavra de Deus, mas buscaram. Eu posso citar o exemplo da nossa irmã Maria, citando ela sem permissão. A irmã Maria, quando ela chegou na igreja, ela não sabia ler. A irmã Maria aprendeu a ler a Bíblia. A irmã Maria lê a Bíblia hoje. Por quê, irmão? Porque ela quis conhecer a verdade. Então tem esse tipo de árvore. Agora, irmãos, nós olhamos para nós. Eu sempre digo, aqui no nosso meio, nós não precisamos carregar nenhuma máscara. Porque nós, como igreja do Senhor, nós somos formados por homens. Todos nós necessitamos do Senhor. Eu não tenho força, eu não sou forte, os irmãos não são fortes. A nossa fortaleza é no Senhor. Eu estou de pé e nós, como igreja, estamos de pé. Não é pelo nosso merecimento, não é pela nossa força ou pela nossa capacidade. Nós estamos de pé porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque se fosse pela força do meu braço, certamente eu já teria caído. A Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem. Às vezes a gente acha que esse texto, ele refere-se ao próximo, a uma outra pessoa, mas não, irmão. A Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem, que confia na força do seu braço, o homem que confia em si. Confiar no próximo não é motivo de maldição na minha vida. Eu confio na minha esposa, a minha esposa confia em mim, nós não somos malditos por isso. A Rosângela confia inteiramente no Odinei, e o Odinei confia em Rosângela, e eles não são malditos por isso. Mas a partir do momento que eu acredito, que eu coloco a minha confiança no meu braço, na minha força, eu me torno maldito. Por isso que quando nós na condição de uma árvore, nós temos que nos fortalecer a nossa raiz. O exterior, ele é consequência. Um homem que busca a Deus, uma mulher que busca a Deus, uma mulher que busca o Senhor em oração, a gente é notório dentro de nós, dentro da sua casa, dentro da sua família. Jesus, ele vai começar falando a respeito da semeadura. Antes disso, ele diz assim no versículo 2: e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, ele lhes dizia da sua doutrina. Irmãos, é muito importante, talvez os irmãos, lendo esse texto, não tenham percebido o que o Senhor Jesus estava dizendo aqui. Ele fala a respeito da sua doutrina. O apóstolo João, em 2
desculpa, em 3 João, melhor, 2 João, a partir do versículo 9, olha o que diz a palavra de Deus. 2 João, a partir do versículo 9. Todo aquele que prevarica, o que é prevaricar? Prevaricar é quando eu deixo de fazer algo que é dever meu fazer. Todo aquele que prevarica, no caso do crente, nós temos a palavra de Deus, mas nós, quando agimos em desacordo com a palavra de Deus e não perseveramos na doutrina de Cristo, qual que é a doutrina de Cristo? A doutrina de Cristo está aqui no Novo Testamento. Esse é o nosso estilo de vida, é a nossa maneira de viver. E ele está dizendo que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. A pessoa diz, olha, eu tenho a Deus, mas eu não obedeço, eu não persevero na doutrina de Cristo. A Bíblia diz que você não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. No versículo 10 de 2 João, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. É para a Bíblia, irmão, está dizendo. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser fundamentada na doutrina. E quando eu digo doutrina, irmãos, para os irmãos, que às vezes a gente fala de doutrina, os irmãos muitas vezes confundem doutrina com usos e costume que é próprio de determinadas denominações, como não pode cortar o cabelo, a mulher não pode usar calça comprida, o homem não pode usar calça jeans, por exemplo, então, o homem não pode ter barba. Tem denominações que têm essas práticas, nós chamamos isso de usos e costume. Mas a doutrina bíblica é os ensinamentos do Senhor Jesus e a revelação que foi dada aos homens, como Paulo, aos discípulos de Jesus, aos apóstolos, que trouxeram para nós através da revelação. Então o Senhor Jesus, ele ensinava muitas coisas por parábolas, ele dizia na sua doutrina, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que semeando, no versículo 4, e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Nesse texto, ele vai citar, ele vai fazer referência a 4 tipos de homens, a 4 tipos de pessoas. Primeiro, aquelas seria junto ao caminho, o homem tipo pedregal, que tem um coração como de pedras, aquele que é como espinho, e aquele que tem a terra, a boa terra. Primeiro, esse homem ele vai sair, o semeador, e aqui o semeador, ele representa o Senhor Jesus, ou também aqueles que têm anunciado o Evangelho. Nós devemos ser semeadores, pregadores, anunciadores do Evangelho, evangelizadores. Esse homem, ele saiu a semear, e a Bíblia diz que algumas das sementes caíram à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Irmãos, eu creio que muitos aqui conhecem um caminho, estrada de chão, a estrada de chão que ela é bem batida. Geralmente, quando você joga uma semente numa estrada de chão, do chão batido, muito difícil, ali vai nascer uma semente, vai germinar, muito raro. Por quê? Porque a terra é batida, a semente ela vai cair, e ela vai ficar por cima. E muitas vezes, os pássaros vão ver, vão descer, e vão
comer aquela semente. O Senhor Jesus, ele diz, ele interpretando esse versículo, ele diz: o que semeia a palavra, no versículo 14, o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Ou seja, é um coração duro, é uma terra seca, onde muitas vezes aquela semente, o Senhor Jesus joga aquela semente, mas ela não floresce, ela não penetra daquela terra. Eu quero dizer também para a igreja que todos esses corações aonde a semente foi lançada, eu quero dizer para a igreja que se trata, irmãos, de pessoas eleitas, escolhidas por Deus. Porque aqueles que não são escolhidos por Deus, e nós vamos ver essa verdade aqui na palavra do Senhor, e os irmãos vão observar claramente o que diz a palavra a respeito disso, a semente nem vai ser lançada no coração deles. No caso desse primeiro, a semente foi jogada. Jesus chamou ele, a semente foi jogada, mas ele endureceu o coração. Você quer ver uma pessoa que vai vivenciar uma situação dessa? A gente pode ler a respeito do jovem rico. O jovem rico, ele teve um chamado semelhante, o chamado de Mateus. Se você olhar na tua Bíblia, em Lucas capítulo 18, esse homem, ele vai ter um chamado muito bonito. Diz assim a palavra do Senhor, em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. Lucas 18, 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: porque me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Logicamente que não é o fato do indivíduo ser rico, mas a questão é o homem ter o coração apegado às coisas materiais. Esse homem, ele recebeu um chamado do Senhor Jesus, um chamado, irmão, semelhante ao chamado de Mateus, que está em Mateus capítulo 9. Dê uma olhada em Mateus capítulo 9. Olha o chamado de Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Muito simples. Mas você talvez diga: mas pastor, o jovem era muito rico, ele vender tudo que ele tinha para seguir Jesus é uma coisa. Mateus, ele era um publicano, era mais fácil. Mais fácil? Será, irmãos? Será que um indivíduo que é um fiscal de tributos, que ganha seus 40 mil,
ele abandonar tudo, deixar tudo para seguir Jesus, ou abrir mão de um bom emprego, que ganha um salário como um juiz, 60, 70 mil, 100 mil, 200 mil, e deixar para servir ao Senhor Jesus? Não, ele não hesitou para servir ao Senhor Jesus, ele abriu o coração dele. Então nós podemos olhar exatamente o coração duro, ainda que fosse um religioso, ainda que servisse a lei desde a mocidade, esse jovem, ele tinha um coração duro. E dentro da igreja, muitas vezes, nós, no nosso meio, na igreja do Senhor Jesus, na face da terra, tem muitos irmãos, tem muitas pessoas que vão endurecendo o coração. A palavra não penetra, a palavra não toca, as pessoas deixam de orar, as pessoas deixam de buscar. Vir à igreja, servir ao Senhor, se torna algo corriqueiro, uma distração. Tem pessoas que vão para os templos, não porque eles querem Jesus, eles não querem Jesus, eles querem um grupo de amigos, eles querem estar com pessoas, eles querem ter um grupo onde eles possam estar juntos, participar, se divertir. E o que está acontecendo hoje, em muitos lugares, é exatamente isso, onde a palavra de Deus não é pregada, onde a doutrina bíblica não é pregada. Por isso que a gente olha, o povo estão dançando, tem festa junina dentro de templos, irmão, de igreja, dentro de templos, lugares onde devíamos reunir para adorar a Deus. Eles estão fazendo festa junina, cantando aquela música que fala assim, vem cantando, e aí fala, a chuva, aí fala, é mentira, e aí, e todo mundo, então mentira dentro da igreja, essa aberração, e acham isso natural, acha que pode tudo isso, que não tem nada a ver. E esse é o grande problema da igreja, irmão. Não tem nada a ver, pastor. Você é arcaico, você é obsoleto. Não, irmão. A palavra de Deus não é arcaica. A palavra de Deus não é obsoleta. Ontem nós conversávamos aqui sobre a questão do uso do véu, e o apóstolo Paulo, ele diz assim, ele faz uma pergunta, ele fala a respeito da mulher usar o véu dentro do texto, e aí mais no final ele fala assim, por acaso não é desonroso ao homem ter cabelo crescido? Não é desonroso ao homem ter cabelo crescido? Aí as pessoas dizem, pastor, mas isso aí era para aquela época, hoje não. Ontem gente questionando, eu conversando com os irmãos, eu falei, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se nós, algumas coisas, a gente fala, isso era daquela época, não é mais dessa época de hoje, daqui a pouco a Bíblia não vai servir mais para nós. A Bíblia não muda. Se a Bíblia diz que é desonroso ao homem ter cabelo comprido, Paulo faz essa pergunta, irmãos, é porque é. É porque é. Não é porque eu quero, mas é porque a Bíblia diz isso. A palavra do Senhor diz. Então a gente tem que ter um certo cuidado com tudo que a gente tem ouvido. Não deixar endurecer o coração. Não deixar o nosso coração ficar um coração de pedra, religioso, onde tem uma aparência exterior, mas a raiz é uma raiz frágil, uma raiz que não está fundamentada na terra, não é raiz profunda. Uma raiz profunda, por exemplo, leva o irmão, como a nossa irmã que faleceu, que passou 10 anos lutando contra o câncer, clamando a Deus, testificou que o Senhor Deus ia curá-la, mas mesmo assim, ela padeceu e ela veio a falecer desse câncer. Mas mesmo que quando a doença avançou, essa irmã jamais, e eu sou testemunha, e mais ainda Eliene, essa irmã abriu a boca para reclamar, para murmurar contra Deus. Ou seja, essa irmã tinha raiz profunda, não era a doença que iria abalar a confiança dela no Senhor, não era a doença que ia tirá-la da presença do Senhor. Quem tem raiz profunda, irmão, nada mexe,
nada abala a confiança dele. Mas a Bíblia fala desse primeiro tipo de pessoa, onde a semente ela cai à beira do caminho, e o diabo vem e rouba a palavra, e aquela palavra ela não entra no coração. Aí o Senhor Jesus começa a contar de uma outra no versículo 5, e outra caiu sobre pedregais, onde havia muita terra, e nasceu logo, mas porque não tinha terra profunda. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Irmãos, essas pessoas aqui, e o Senhor Jesus vai falar a respeito dela também, são aquelas, isso está no versículo 16, e da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporões, depois sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Então essas pessoas que a Bíblia está dizendo aqui, são aqueles que o semeador jogou a semente. Havia pedras, mas havia um pouquinho de areia, a semente caiu, ela germinou, mas a pedra impedia que a raiz aprofundasse, e ela não tinha raiz, ela não tinha fundamento. E aí a gente olha para os nossos dias, muitas vezes, a gente na caminhada, eu creio que muitos de nós já vimos, pessoas que vêm para o Senhor, elas aceitam, elas abrem o coração, falam, eu quero Jesus na minha vida, e elas começam a caminhada com todo vigor, com todo ânimo, com todo desejo pelo Senhor, mas o texto fala aqui, que ela não tinha raiz, ela não tinha fundamento, ela não tinha vida de oração, ela não tinha leitura da palavra de Deus. Irmãos, e quem não tem conhecimento da palavra, quem não é fundamentado na doutrina de Cristo, irmão, não adianta coach, não adianta pessoas virem com filosofias, não adianta palestra de motivação dentro da igreja, achando que isso vai transformar a vida do homem. Quem transforma a vida do homem é Jesus através da tua palavra. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando essa palavra ela é enxertada nos nossos corações, a maneira de agir nossa é diferente. Nós não olhamos mais para esse mundo. Os nossos objetivos, nossos ideais, agora passam a ser outros. Já não há mais uma busca desenfreada pelas coisas do mundo, mas há, pelo contrário, um desejo ardente pela presença do Senhor. Mas quando as pessoas, elas não têm raiz, vem o sol e acaba sucumbindo. E é isso que nós estamos assistindo hoje. Às vezes alguns irmãos falam, tem pessoas que falam, eu quero batizar. Tem irmãos que eu falo, eu vou te batizar. Tem irmãos que eu falo, aguarda mais um pouco. Por quê? Porque é tão sério o batismo, que a gente tem que ter o cuidado para não errar na caminhada. Nós batizamos, por exemplo, nosso irmãozinho Samuel. É o mais jovem da igreja, dos irmãos batizados. Por que eu batizei Samuel? Porque eu tenho acompanhado Samuel. Raramente eu batizo uma criança. Ele tem 12 anos, né? 12 anos, já ali. Mas por quê? Porque a gente tem acompanhado, irmão. Temos acompanhado. Eu batizei o Natan, meu filho, não é porque eu queria batizá-lo. Porque se eu sentisse que não deveria, eu não teria batizado. Eu, por exemplo, batizei com 26 anos, mais ou menos. O Sebastião batizou mais jovem, com 16 anos. Agora, tem que ter muita seriedade. O Natan, por exemplo, quando ele batizou, eu vim acompanhando, fundamentando na palavra do Senhor, via a vida de oração. Certa vez, irmãos, a Eliane trabalhava nesse período,
ela dava aula. O Natan devia ter uns 4 anos de idade. E eu me lembro que o meu escritório era na minha casa, e eu e Natan, e de repente fez um silêncio. Eu levantei e falei, uai, cadê o Natan? Olhei, olhei a porta do quarto dele, estava fechado. E eu saí da casa e fui pela janela, curioso, né? E eu fui lá e olhei. Estava aquele gurizinho pequenininho. Ele devia ter o quê? Uns 5 anos, mais ou menos. Ajoelhado e chorando e clamando a Deus. Irmãos, uma coisa que talvez a gente, logicamente, todos nós erramos muitas vezes na caminhada, cometemos erros, mas eu sempre tive um cuidado que a palavra fosse enxertada no coração de nossos filhos. Sempre tive essa preocupação. E eles cresceram. Geralmente o adolescente, ele desvia. Às vezes a gente ouve muito crente falar, olha, meu filho, ele desviou, ele saiu da presença do Senhor. Aí eu tenho visto muitos pastores dizendo, meus filhos saíram da presença de Deus. Mas irmãos, eu louvo muito ao Senhor, porque eles têm caminhado na presença do Senhor. Passaram por momentos difíceis? Passaram, mas têm servido ao Senhor. A palavra tem que ser enxertada. Quando o sol, ele atinge essa planta que caiu em pedregulhos, e ele não tem raiz, quando vem o sol, quando vem as adversidades, quando vem a luta, as pessoas abandonam o Senhor Jesus, as pessoas revoltam contra Deus. Um texto que a gente poderia citar alguém da Bíblia, que se enquadra exatamente nesse tipo de coração, eu poderia falar de Judas Iscariote. Judas Iscariote, ele foi escolhido pelo Senhor Jesus. Ele não é um fruto do acaso, ele foi escolhido pelo Senhor Jesus. Ele foi eleito pelo Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz, irmão, e nos mostra claramente, que as motivações desse homem não eram motivações verdadeiras. E quando ele viu que Jesus não era aquilo que ele esperava, aí ele abandona o Senhor Jesus, ele vai trair o Senhor Jesus. A Bíblia fala que o diabo, que Satanás, vai se apossar do corpo dele. Para você ter uma ideia, isso está em Lucas capítulo 22. Vamos dar uma lida? Um homem com motivações erradas. Um homem que foi chamado por Jesus, escolhido pelo Senhor Jesus, que ouviu as doutrinas de Cristo, mas que tinha uma motivação errada. Capítulo 22, Lucas, capítulo 22, diz assim: estava, pois, perto a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos é a Páscoa, tá? Chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como mataria Jesus, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número de 12. Satanás, ele entra na vida desse homem. Irmãos, eu falei semana retrasada aqui, nós temos que tomar muito cuidado. Na nossa vida, ou Jesus, ele é Senhor, ou o diabo, ele nos governa. A tua vida não fica vazia, a tua casa não fica vazia. E é muito simples a gente ver quando é Jesus que está habitando em nós e quando é o diabo que está habitando em nós. É muito simples. As nossas atitudes vai mostrar quem é que está governando as nossas vidas. Judas Iscariote é um exemplo de um homem que foi escolhido pelo Senhor, mas a palavra foi lançada, mas o coração dele era um coração que tinha pedras. Começou a germinar, mas a raiz não era profunda. E quando as motivações são erradas, pessoas vêm a Jesus porque ela precisa de algo. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: pastor, eu estou vindo para a igreja, eu não quero nada, não quero saber de Jesus não, eu estou vindo na igreja porque meu casamento está acabando,
está acabando e eu estou vindo que eu quero resolver meu casamento. Eu falei, meu, que sinceridade, sinceridade. Essa pessoa não está na presença do Senhor. Essa pessoa abandonou a caminhada. Isso acontece muito. E aí, no versículo 8, a Bíblia diz assim, e outra caiu, no versículo 7, e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. O Senhor Jesus vai falar sobre isso. Diz assim, no versículo 18, e os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos da riqueza, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Então esses, que é onde a semente ela é lançada, e o coração é como de espinhos, as coisas desse mundo são muito importantes na vida dele. Quantas pessoas, irmãos, e todos nós certamente conhecemos alguém, que começou a caminhada, que foi chamado pelo Senhor Jesus, mas as coisas do mundo, e muitas vezes é interessante, porque o diabo, ele para tirar você da presença de Deus, você quer ver um exemplo, onde a gente pode observar, o irmão tomou banho, preparou, fulana, vamos tomar banho, demora não, a esposa demorando para tomar banho, o irmão preocupado com o horário, que quer chegar no horário certo, e a esposa demorando, e aí ele pronto para sair, a esposa tomou banho rápido, aí eles arrumaram aqui, vamos sair, chega uma visita, ô fulano, vim aqui visitar vocês, e muitas vezes, irmão, quantas vezes o irmão, ele fala, ô pastor, eu não vim porque chegou na hora a visita. Eu já tive uma experiência dessa, tinha um colega meu que ia casar, e ele foi com a noiva dele levar um convite lá em casa, foi visitar, e aí, a gente estava saindo para a igreja, e ele chegou, na hora que eu abri o portão, ele chegou, ô Helder, vim trazer um negócio para você aqui, desceu com a esposa dele, falei, ó, nós estamos indo para a igreja, vamos para a igreja? Falou, não, então depois a gente conversa. Muitas vezes o diabo age, irmão, para tentar impedir de você prestar um culto ao Senhor Jesus. Muitas vezes as coisas desse mundo, você está servindo a Deus, de repente propostas chegam para você, fulano, olha, tem uma coisa boa para você, mas você não vai poder, você vai ter que sair daqui de tal lugar, tentando tirar você do foco. Ou muitas vezes, o desejo que é no nosso coração, a ambição para ter coisa, para conquistar. E é por isso que eu sempre tenho dito para a igreja, irmão, uma coisa que Deus opera na nossa vida, na vida do cristão, é o contentamento. Não que Helder, você quer ganhar 4 milhões no negócio aí? Não, se eu ganhar, amém. Mas eu tenho esse desejo? Não tenho esse desejo. Eu estou contente com o que eu tenho. Eu quero terminar minha carreira bem. Eu quero terminar minha vida bem. Eu tenho paz. Eu deito e eu durmo. Eu tenho uma noite abençoada. Eu não tenho aflição. Aprendi a viver com o que eu tenho. Estou contente com o que eu tenho. A gente tem que ter isso no coração. Ah, pastor, mas eu ganho pouco. Irmãos, você pode batalhar, você pode buscar, não tem problema. Trabalhar faz bem para a saúde. Batalhar faz bem, trabalhar faz bem. Agora, se hoje você está ganhando tal coisa, glória a Deus por isso. Eu vou viver com isso. Eu não estou contente, eu posso melhorar, amém, eu posso melhorar. Mas aprenda a cada momento da tua vida, estar satisfeito, agradecido a Deus por aquilo que você tem. Quando a pessoa se torna ambiciosa demais, isso faz mal para a saúde dela. A gente muitas vezes, a gente trabalha em órgão onde você vê uma briga por cargos, pessoa querendo muitas vezes dar a rasteira no outro, querendo o cargo do outro, aquilo que é do outro. Eu falo, eu não quero nada de ninguém, não quero nada, ninguém liga para mim, amém por isso, glória a Deus por isso. Mas muitas vezes, irmãos, esse desejo por ter as coisas, essa ambição, esse desejo desenfreado, muitas vezes acaba nos sufocando,
nos tirando da presença do Senhor. Mas agora a Bíblia diz, talvez do último coração, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e a produziu 30, outra 60 e outra 100. Disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. A Bíblia diz aqui, e os outros são os que receberam a semente entre espinhos, quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Então tem pessoas que é assim, é um coração fértil, é um coração que tem fome de Deus, um coração sedento da palavra do Senhor. Eu sempre digo aqui da igreja, irmãos, irmão Edson, que eu falo do irmão Edson à distância de onde ele mora, porque eu ia lá durante um ano, a gente fez culto na casa do irmão Edson, e a ida e volta era 34 quilômetros. E tem o irmão Vandé, que está morando longe também. Quem mora perto basicamente é eu e o Ander, que moramos perto. A maioria, e o irmão Rubens, que mora aqui ao lado. Mas a maioria mora longe, distante. Mas quando nós recebemos a palavra, e nós queremos Jesus no nosso coração, irmão, quando nós temos fome, isso é o diferencial. Quando você olha para Jesus, você fala: eu não estou preocupado com as coisas desse mundo. Nós vivemos num mundo hoje, onde as pessoas, você vai dentro de um templo, que não prega a palavra, que não prega a doutrina, que fica falando de dinheiro. E eu vou dizer uma coisa para a igreja, irmão. Você está aqui hoje, logicamente que amanhã, por N motivos, talvez você não esteja aqui. Você pode estar em outro lugar. Mas eu vou dizer uma coisa, aonde fala de dinheiro, aonde a pessoa, aonde o ser mais falado dentro do ambiente é o dinheiro, cai fora desse lugar, sai desse lugar, irmão. Porque o objetivo da igreja, o objetivo de reunirmos nós aqui, não é arrecadar, não é esse o propósito da igreja. O propósito da igreja é nós ouvirmos a palavra do Senhor, o propósito da igreja é nós permitir que essa doutrina, que a palavra do Senhor, ela seja enxertada dentro dos nossos corações, porque é isso que produz mudança, é isso que te leva a Deus, é isso que vai fazer o diferencial na tua vida, irmãos. Abre o teu coração, se o teu coração verdadeiramente é uma terra fértil, você vai receber Jesus de bom grado. E você vai, as adversidades, as lutas desse mundo, nada vai te afastar do Senhor Jesus. Pelo contrário, um coração, uma terra fértil, um coração sedento por Deus, ele nada abala a confiança dele no Senhor. Está passando por luta, ele vai para o quarto, ele ajoelha, ele clama a Deus. Está alegre, ele vai glorificar o nome do Senhor. Por isso que em Filipenses 4, eu citava esse texto aqui ontem também com os irmãos, porque esse texto aqui é um texto que gostam de usar para enganar. Filipenses 4:13, as pessoas dizem assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eles usam esse texto aqui para dizer que você pode tudo, que você pode comprar teu carro 0 quilômetro, que você vai ter tua casa, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, que não existe o impossível para você, sempre apontando para o material, sempre apontando para o dinheiro. Só que eles esquecem do versículo anterior, que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz assim no versículo 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o diferencial.
Esse é o diferencial daquele que tem um coração sedento de Deus, que recebeu a boa palavra, que tinha uma terra boa, e aonde a palavra ela penetrou, e a raiz cresceu, e a raiz ficou profunda. Aquela árvore se tornou bonita, mas tinha uma raiz profunda. O vento não derruba, as lutas, a adversidade não derruba. Está passando fome, glória a Deus. Tem abundância, glória a Deus. Esse tipo de coisa não mexe com aquele que tem um coração receptivo às coisas do Senhor. Por isso nós temos que olhar para Jesus, irmão. Por isso nós temos que orar. Às vezes na oração nossa, Senhor, muda na minha vida aquilo que o Senhor quer, Pai. Tira, meu Deus, aquilo que há em mim que não te agrada. Às vezes a gente precisa orar dessa maneira. Tem coisas na minha vida que eu preciso inteiramente do Senhor. Eu necessito do Senhor e eu clamo a Ele para que me ajude. Porque eu dependo dEle. Eu dependo do Senhor. Mas agora eu quero mostrar para os irmãos o que o Senhor Jesus vai falar aqui. E algo para nós refletirmos, irmão. Para nós colocarmos na nossa cabeça. Olha só o versículo 11 de Marcos capítulo 4. Olha na tua Bíblia. Pode até notar isso na tua Bíblia depois. E ele disse-lhes. Não, eu vou ler a partir do 10. A partir do versículo 10. Jesus ele falou a parábola. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Eles vão interrogar Jesus acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas os que estão de fora, olha, atente para isso aqui, irmãos. Mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Mas por que, Senhor? O Senhor diz por parábola. Para que, vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Olha só, irmãos. O Senhor está dizendo aqui que Ele fala em parábolas para que alguns vendo, vejam, não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que eles não entendam. Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então observe o texto bíblico que o Senhor está dizendo que tem pessoas que Ele vai manter a cegueira, que Ele vai manter os ouvidos tampados, para que eles não compreendam a palavra, para que eles não se convertam, para que eles não tenham o pecado perdoado. A palavra de Deus. Então quer dizer que o Senhor, Ele escolhe, Ele elege. Você recebeu Jesus na tua vida, talvez o teu coração hoje seja um desses 4 corações. Aquele que está junto do caminho, é um coração de pedra, um coração de espinho, ou uma boa terra. Há 4 possibilidades de pessoas que o Senhor chama. Ele vai chamar. A semente vai ser jogada em cada coração. Talvez o teu coração seja um coração que está à beira do caminho, a terra é batida, a terra é dura, e você vai resistir à palavra, você não vai receber a palavra no teu coração, e vai vir Satanás, e vai comer, vai pegar essa palavra, e ela não vai penetrar. Talvez o teu coração seja como os pedregais, a semente vai ser lançada, tem aquela areinha, ela vai começar a frutificar, mas o sol, as adversidades vai acabar matando. Pode ser que as coisas desse mundo vão te tirar da presença de Deus, porque teu coração é como um coração de espinho. As coisas do mundo às vezes são mais importantes. Mas talvez, irmão,
E eu creio, eu acredito que nenhum de nós aqui vai fazer parte desse grupo. Por quê, pastor? Porque se você fizesse parte daqueles que iriam ter a visão fechada, os ouvidos fechados, vocês nunca viriam para buscar o Senhor Jesus. Vocês nunca iriam buscar ao Senhor Jesus. Dá uma olhadinha em Isaías capítulo 6, que nós vamos ver uma situação muito parecida que o Senhor Deus vai fazer com Israel por causa do pecado. Nós sabemos que Israel é o povo eleito, é um povo escolhido, mas um povo que por rejeitar o Senhor Jesus veio para nós, nos alcançou. Eles têm a promessa de Deus na vida deles. Mas olha o que diz aqui em Isaías capítulo 6. Eu vou ler a partir do 9. Vou ler a partir do versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então nós percebemos, à luz da palavra de Deus, que o arrependimento não é algo do homem. O arrependimento é algo de Deus na vida do homem. É o Senhor Jesus que traz o arrependimento. É o Senhor Jesus que chama o homem. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quer ver um outro texto também? Salmo 115, onde pessoas vão ficar cegas. Salmo 115, diz assim a palavra: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Olha o versículo 8, o que diz, irmão? Tornem-se semelhante a eles, os que o fazem e todos que nele confiam. São semelhantes à imagem de escultura, todos que fazem e todos que nele confiam. Cegueira espiritual. Deus fecha os olhos, Deus fecha o entendimento. Deus fecha o entendimento. Então, irmãos, que nós possamos perseverar na caminhada. O Senhor Jesus chamou a cada um de nós: persevere, vale a pena. Eu sempre falo, a irmãzinha Aparecida, serva do Senhor Jesus, que a gente tem um carinho tão grande pela irmã Aparecida, ela sabe disso, que a nossa irmã mais antiga da igreja, mais tempo. A irmã Aparecida era jovem quando batizou, devia ter uns 19 anos, né, irmã Aparecida? 20 por aí, eu me lembro da irmã Aparecida. E se pergunta para a irmã Aparecida. A Vilma também tem bastante tempo de igreja, e o Sebastião são os mais antigos aqui da igreja. Sebastião, Vilma e irmã Aparecida. E vocês perguntam: vale a pena servir ao Senhor Jesus? Claro que vale. Vale, Vera? Vale a pena servir ao Senhor Jesus. Irmãos, eu não abro mão do Senhor Jesus por nada dessa vida. Às vezes eu estou em casa, eu falo: meu Deus, o que seria de mim
sem o Senhor Jesus. Ele é meu refrigério, Ele me inunda, Ele traz paz à minha alma. O mundo está aflito, os ímpios estão desesperados, os ímpios não sabem o que fazem. Agora nós temos que pregar a palavra para o ímpio. A Bíblia manda nós pregarmos a palavra para todo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes tem um vizinho da direita que precisa receber Jesus. Você tem que anunciar Jesus, tem que falar de Jesus para ele. Porque, irmão, isso que nós temos, essa paz, que excede todo entendimento, que o mundo não entende, a paz que vem de Deus, nós temos essa paz nos nossos corações. Amém? Persista, não desista. Irmão Edson, não seja a distância a te afastar do caminho. Não seja a distância a te deixar longe do caminho. Vandré, eu sei que é longe também, mas persista. Persista e Deus vai abençoar. Amém? Eu estou meio sem óculos aqui, não estou vendo direito os irmãos aqui, mas amém. Vamos orar e aí nós vamos participar da ceia do Senhor. Aqueles que forem participar, vocês vão orar, vocês vão falar com o Senhor. Eu não posso dizer quem pode ou não, é você que pode. Eu sou responsável pela minha vida. Eu vou dar conta a Deus da minha vida. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra. Senhor Jesus, que verdadeiramente, que os corações aqui presentes, Pai, seja formado por boa terra, onde a tua palavra possa cair, onde a tua semente venha cair, Pai, e venha gerar uma árvore com raízes profundas, raízes fortes, Pai, e que essa árvore venha refletir a nossa vida de oração, que as nossas vidas venham refletir a nossa comunhão que nós temos contigo, ó Pai, e que verdadeiramente, Senhor, nós venhamos ter comunhão contigo através da oração e da tua palavra, que nós não venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Meu Deus, guarda cada um de nós, guarda a tua igreja, Pai, abençoa os irmãos, nos ajuda nessa caminhada. Eu sei que muitas vezes as lutas são grandes, Pai, as adversidades são grandes, meu Deus, mas não permita, Senhor, que nenhum de nós, Senhor, venha abandonar a caminhada, mas pelo contrário, que nós venhamos estar firmes, Senhor Jesus, até o dia que o Senhor nos chamar para morar contigo eternamente. Fica conosco, ó Deus amado. Senhor Jesus, nós vamos participar agora da ceia, Pai. Esse momento sublime, Senhor, onde o Senhor nos convida a ceiar, onde o Senhor nos chama, Pai, mais uma vez, para sentar à mesa contigo, Pai amado. Senhor Jesus, que o Senhor venha tocar em cada coração. A obra é tua, Pai. É o Senhor que tem o controle sobre todas as coisas. É o Senhor que chama. É o Senhor que chama cada um de nós pelo nome, Pai. Chama, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes,
e muitos que dormem. A palavra dormir aqui refere-se à morte, irmão. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Eu vou louvar ao Senhor. Quero que você esteja em espírito de oração. Eu vou louvar ao Senhor. E se você for participar da ceia, eu quero que você fale com Deus. Eu não posso dizer quem pode ou não participar. E se você for batizado e quiser participar da ceia do Senhor, você vai sair do teu lugar e vai se dirigir ao altar para pegar o cálice e o pão. Fale com o Senhor Jesus, irmão. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. O Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre
descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus amado. Oh Deus de glórias. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero consagrar, Pai, cada um desses pães que estão em nossas mãos, ó Pai, dos teus filhos, ó Deus amado, que aceitaram o teu convite e vieram participar da ceia. Da mesma forma, Senhor Jesus, eu quero consagrar este cálice, Deus amado. Senhor Jesus, eu quero consagrar a Ti cada um desses cálices que estão nas mãos de Teus filhos, que aceitaram o convite também, Pai amado. Meu Deus, eu consagro a Ti, Pai. Meu Deus, nós sabemos que se trata de um pão e que se trata, Senhor, de um vinho, Deus amado. Senhor Jesus, mas nós fazemos isso em obediência à Tua palavra, à Tua verdade, Pai amado, que manda, ó Deus amado, que nós, a Tua igreja, ao reunir, celebrasse a ceia do Senhor, em total reverência a Ti, Pai, em total obediência à Tua palavra, aceitando o Teu chamado, aceitando o Teu convite, Deus amado, nós iremos participar, Pai. Senhor Jesus, mais uma vez eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, ó Pai. Senhor Jesus, que a boa obra que Tu iniciaste na minha vida, que essa boa obra, ela seja completa, Pai. Como diz a Tua palavra em Filipenses capítulo 1, 6. E da mesma forma eu peço a Ti pela Tua igreja, Pai, que a boa obra nas nossas vidas, a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, que essa boa obra seja completa, Deus amado. Senhor Jesus, nós vamos participar agora, Pai. A mesa está colocada, Senhor. O Senhor está na cabeceira da mesa.
O Senhor nos convidou. Aqueles que ouviram o teu chamado, o teu convite, Pai, irão participar, ó Deus amado. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus, podeis participar, irmãos, podeis participar. Aleluia, Senhor Jesus. Glórias ao teu nome, Pai. Glórias ao teu nome por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Eu glorifico a Ti, Pai amado, porque da Tua igreja, Senhor, neste ano, nenhum dos irmãos, ó Pai, o Senhor tem dado vida a cada um, o Senhor tem dado saúde a nós. Esta é a última ceia, Pai, deste ano, Pai meu Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor tão grande, Senhor, para conosco. Ó, meu amado Deus, que nenhum de nós, Senhor, venha desistir da caminhada. Que nenhum de nós, Senhor, venha abandonar essa caminhada, Pai. Que o Teu chamado, que um dia o Senhor fez a cada um de nós, que esse chamado, Pai, ele venha estar latente dentro da nossa cabeça, na nossa mente, Pai. Que o Teu chamado, o chamado, ó Deus amado, que o Senhor fez a cada um de nós, chamando, ó Deus amado, a cada um de nós pelo nome, Senhor. Que esse Teu chamado venha estar presente até o dia, Pai, o que o Senhor nos chamar para morar eternamente para contigo, junto a Ti, Senhor. Meu Deus, renova a vida de cada um, Pai. Renova a Tua igreja, Senhor. Renova, meu Deus, aqueles irmãos que estão cansados, desanimados. Meu Deus, não permita, Senhor, que eles venham abandonar a caminhada. Não permita, Senhor. Visita, Deus amado. Senhor Jesus, nós oramos pela Tua igreja. Nós oramos por aqueles irmãos, ó Pai, que afastaram, Deus amado. Aqueles irmãos, ó Deus amado, que têm, Senhor Jesus, olhado para o mundo, ó Deus de glória. Nós clamamos a Ti, Senhor, pela restauração. Senhor Jesus, eu oro também, Pai, pelas famílias, Senhor, pelas famílias aqui representadas. Meu Deus, a Tua palavra diz que se nós crermos em Ti, não somente nós, mas a nossa família seria salva. Ó Deus amado, eu oro, Pai. Meu Deus, que nenhum dos nossos venha se perder. Que nenhum dos nossos, ó Pai, venha se perder, ó Deus de glória. Ó Senhor Jesus, renova a vida de cada um de nós. Que nós venhamos crescer mais e mais na Tua presença, Pai. Meu Deus, que nós venhamos Te conhecer, não apenas de ouvir falar, Senhor, mas que nós venhamos Te conhecer, de andar contigo, de sentar na mesa contigo, de ter comunhão contigo, Pai. Que nós venhamos contemplar a Tua face. Assim, ó Deus amado, como homens como Paulo, Senhor, como Pedro, como João, meu Deus, homens preciosos como Estevão, Pai. Assim como Moisés, ó Deus de glória. Meu Deus, permita, Senhor, que nós venhamos conhecer pelo menos 1% da intimidade que esses homens tiveram para contigo, Pai. Meu Deus, o Senhor sabe, Pai, que não temos pedido a Ti nem o ouro nem a prata, Senhor, mas eu peço a Ti, Senhor, eu quero a Tua presença. Senhor, a Tua igreja clama pela Tua presença, Pai. A Tua presença, Senhor, o Teu Espírito em nós. Senhor, que Teu Espírito Santo venha habitar em nós, ó Pai, tirando tudo aquilo que não provém de Ti, restaurando, ó Pai, ó Deus amado, operando com poder e glória, ó Espírito Santo de Deus, meu Deus, visita cada um, Pai amado. Meu Deus, que a Tua paz resplandeça sobre nossas vidas, ó Deus amado. Que a Tua paz possa inundar a cada um de nós, inundar a Tua igreja, Pai. Meu Deus, que esta noite, Pai, os enfermos sejam curados, ó Deus amado. Meu Deus, guarda a irmã Jane, Senhor. Meu Deus, visita, Pai, cada um dos irmãos que está passando pelo vale. Restaura a saúde, Pai amado. Restaura a saúde, ó Deus de glória, das nossas famílias, Pai, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, ó Deus amado. Eu Te peço, Pai, no nome de Jesus, que vive e reina, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém, Jesus. Irmão, senta só mais um momentinho, que eu vou falar sobre dízimos e oferta. Segunda Coríntios 9, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amém, irmãos? Então, se você for contribuir nessa noite, deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Às vezes os irmãos, eu sei que a situação hoje não é fácil, mas faça uma experiência. Senhor, a tua palavra está falando aqui, olha, que o Senhor aumentará a nossa sementeira. Faça um teste, irmão. Às vezes você fala, Senhor, eu vou contribuir, não é pela quantidade não. Talvez o que o irmão vai contribuir é R$1, mas pastor, estou com R$5, só tenho isso. Contribua R$1. Deus não olha para a quantidade, Deus está olhando para a tua fidelidade. Contribua, e você vai ver Deus abençoar grandemente, irmão. Faça essa experiência, amém? Quem for ofertar, quem for dizimar, depois se dirige ao gasofilácio, o envelope está ali no fundo. Nós temos o Pix da igreja também. Eu confesso para os irmãos que nós temos o Pix, que alguns irmãos não tem como ir ao banco, tem essa dificuldade. Mas quem trouxer, tá? Põe no gasofilácio. Essa era a prática na igreja primitiva, os irmãos dirigiam ao gasofilácio. Mas eu sei também que muitos não têm como ir ao banco e faz dessa maneira, e Deus sabe também. Amém? Eu quero convidar a igreja a ficar em pé mais um momento para nós orarmos, para terminarmos esse culto que nós ofertamos a Deus. Não é um simples culto, né? Mas é um culto ao Senhor Jesus. Amém? O Davi fez aniversário ontem, nós cantamos aniversário para ele. E nós vamos orar por ele também. Vem cá, Davi. Sobe aqui em cima. O Davi aqui, irmão, também. Ele, a Agatha ali, apresentei todo esse povo na igreja, né? O tempo está passando. Vamos orar pela vida do Davi. Senhor Jesus, mais uma vez eu quero apresentar o Davi diante de Ti, Pai. Meu Deus, o Senhor concedeu mais um ano de vida a ele. Senhor Jesus, eu peço a Ti, Pai, duas coisas, Senhor. Que ele jamais venha sair da Tua presença, primeiramente. Assim como o Senhor se apossou de Davi, Pai, como diz a Tua palavra, o Senhor venha se apossar desse Davi aqui, Senhor. Meu Deus, que ele venha crescer no temor e temor da Tua palavra. Senhor Jesus, eu peço a Ti também, Pai, que ele venha ter vida longa, que o Davi venha chegar à velhice, que o Davi venha ver os filhos dos filhos dele, Pai, que ele venha ser um abençoado, e que ele venha ser pai de uma família de abençoados, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus de glórias. Senhor Jesus, eu apresento cada irmão aqui também. Meu Deus, abençoa, Pai. Senhor Jesus, o Senhor conhece a nós, o Senhor não conhece somente as folhas, o Senhor não conhece somente o caule, o Senhor conhece a parte oculta de nossas vidas, o Senhor conhece o que está debaixo da terra, a raiz, Pai amado. Meu Deus, o Senhor conhece nossas lutas, nossas adversidades.
Senhor Jesus, eu peço a Ti, Pai, entra com a Tua providência, Deus amado. Senhor Jesus, nós esperamos a Ti. O nosso maior presente foi ter tido, foi poder estar, foi poder ter sido chamado por Ti para Te adorar, Pai. Esse é o maior presente que o Senhor nos deu. Senhor Jesus, mas eu peço, Pai, meu Deus, supra a necessidade dos Teus filhos. O Senhor conhece as angústias, Pai, as aflições. Meu Deus, faça um milagre, Pai. Meu Deus, visita cada um, muda, Pai, a história dos Teus filhos. Abençoa, Pai, de uma maneira sobrenatural, abrindo porta onde não tem porta, Senhor. Meu Deus, abrindo portas de emprego, abençoando, restaurando a saúde. É o que eu Te peço, ó Deus amado, em o nome de Jesus. Senhor, dê uma semana de bênção, Pai. Que esta semana seja cheia da Tua presença. Que o Senhor venha cuidar, como tem cuidado de cada um de nós. Que o Senhor, Pai, venha dirigir as nossas vidas, ó Deus, em o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém?